Começar, então, com o tema hoje no Brasil mais falado, talvez, que é os sintomas relacionados ao transtorno de ansiedade. Não sei se você sabe, mas o Brasil, infelizmente, ele carrega o título de país mais ansioso do mundo. 9,3% da população, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, hoje apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, vamos abordar, de fato, como ele aparece, os sinais de rastreio, para que você possa ter uma identificação, ver no seu familiar e buscar a ajuda de um profissional para poder confirmar ou descartar essa suspeita. Mas se você nem sabe como ele se apresenta, como é que você vai buscar ajuda? Então, vamos à aula. Bom, vou começar para você que tem dúvidas. E aí, vou ao psicólogo, vou ao psiquiatra? Vou fazer uma divisão para ficar aqui entendido. Como que a gente separa uma avaliação psiquiátrica inicial? Para ficar didático, a gente separa em 3 pilarzinhos. Pilar número 1, pessoal, os problemas que a gente tem passado no trabalho, parte pessoal, familiar. Pilar número 2, as características da nossa personalidade. Quando a gente fala como? Sempre fui assim, sou assim desde sempre. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. E o terceiro pilar são os sintomas. O que são os sintomas? Nunca tive essa sensação, ela começou a aparecer recentemente, é desagradável, mas eu não consigo controlar. Exemplo, insônia. Nunca tive insônia, nunca dormi mal. Comecei a ter, não é um problema que eu peço para o sono vir e não vem. Não é uma característica da minha personalidade, porque eu não tinha essa insônia desde sempre. Então, a insônia é um sintoma. Para os problemas do nosso dia a dia, para as características da nossa personalidade, que são fatores de risco para a gente ter sintomas, o único remédio, terapia com psicólogo. Remédio só consegue ajudar se tiver indicação dos sintomas, que seria a parte médica dessa divisãozinha. Logicamente, né, pessoal, uma mera divisão didática, como eu falei, que a vida não é matematicamente separada, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo, e nem por ser obrigação do médico ter que focar na parte médica, que ele não vai deixar de falar desses outros 2 pilares, é só para alinhar a expectativa, por exemplo, aonde o remédio consegue ajudar. Seguindo, outro conceito, não sei se vocês sabem, mas a nossa área, psiquiatria, psicologia, ela é a única que a gente, quando tem uma patologia, a gente não chama de doença, como nas outras áreas da medicina. A gente chama aqui de transtorno. Muita gente acha o nome feio, mas podia ser caneta. Transtorno, em vez de ser transtorno, poderia ser tampa de garrafa. Não se ligue no nome. Vamos lá, vamos aprender essa diferença? Para a gente chamar qualquer patologia na medicina de doença, regra número 1, necessariamente eu tenho que conhecer o fator causador daquela doença. Por exemplo, tivemos aí, infelizmente, a pandemia do Covid. Covid pode lesar o pulmão e pode dar o sintoma tosse. Por que tosse é um sintoma? Vamos fazer a correlação? Tosse é um problema? Não, eu peço para ela parar, ela não para. Tosse é uma característica da minha personalidade? Eu não tinha essa tosse antes. Tosse, assim como a insônia no exemplo que a gente deu, é um sintoma, ou seja, eu não tinha, apareceu, é desagradável, mas eu não controlo. Porém, em todas as outras áreas da medicina, a gente consegue fazer a correlação do motivo que esse sintoma apareceu. Nesse exemplo fictício, hipotético, se ele está com Covid e está tossindo, eu pedi lá um raio-x do pulmão, uma tomografia, apareceu uma lesão do pulmão que justifica o sintoma tosse, que é o motivo que ela apareceu. Trato o Covid, a lesão do pulmão melhora, coincidentemente, não é coincidência, a tosse vai também diminuindo. Então tem uma relação de causa direta aqui. A nossa área, a gente não consegue fazer essa correlação imediata. Por exemplo, vamos supor que eu, Erwin, nesse momento, esteja no meu melhor momento da minha vida. Com a minha esposa, com o meu filho, está tudo certo. E amanhã eu tenha sido programado geneticamente que eu herdei um gene de uma tia minha que eu nem sei qual, um familiar meu que eu nem sei qual, e um pequeno estresse fez esse gene expressar e, por exemplo, eu começo a apresentar sintomas depressivos do humor. Triste na maior parte do dia, alterando meu sono, meu apetite. For no meu médico, aí ele me pergunta, mas e aí, você tem tido muitos problemas na sua vida para você estar com esses sintomas depressivos? Eu falei, doutor, pelo contrário, está tudo bem na minha vida, eu estou até com vergonha de estar aqui.
Nesse exemplo, provável origem genética. Que culpa eu tenho nisso? Você que está me vendo. Você que escolhe, tem como você chegar para Deus, força superior, e escolher aonde você vai herdar um gene, se é na tireoide. Não tem como. O que isso tem a ver com fraqueza? Da onde tiraram isso? Mas pode ser diferente? Não herdei o gene, fui passando por problemas estressores ao longo da vida, e chegou nesse gene que eu não herdei, fez ele expressar e os sintomas depressivos aparecerem? Pode, mas eu não tenho como abrir a mente do ser humano para ver a hora exata que o gene expressou, para eu correlacionar com o que ele está passando na hora. Ou seja, diferente das outras áreas, como no exemplo que eu dei da Covid com a tosse, que a gente consegue saber exatamente por que aquele sintoma apareceu, na nossa área da psiquiatria é multifatorial, ou seja, são diversos motivos e causas. E por esse fator, por não conseguir saber exatamente a causa, que a gente chama de transtorno e não de doença, e é por esse motivo, então, que nossa área não tem um exame. Porque como é que eu vou ter o exame se eu desconheço a causa? Vou buscar o que nesse exame? Mas é uma especialidade médica. Se não for preenchido um critério médico, que no nosso caso é clínico, e vocês vão ver ao longo dos meses que a gente estiver junto, como é difícil fazer um diagnóstico na psiquiatria, não é simples, que se não for preenchido, não tem indicação de um remédio. Igual passar um antibiótico sem ter infecção. Não tem nenhum parâmetro melhor. Temos exceções aqui? Temos exceções. Por exemplo, eu tenho que descartar doenças clínicas que possam gerar sintomas parecidos com o transtorno de ansiedade, que é o tema de hoje. Por exemplo, aumento da produção do hormônio da tireoide, o hipertireoidismo, ele dá sintomas muito parecidos. Eu tenho que saber qual é a sua história medicamentosa, se você está tomando algum remédio que possa ter como efeito colateral sintomas de ansiedade. Eu tenho que saber se você está fazendo uso regular de álcool ou de alguma substância, que ele pode ter como efeito colateral, efeito secundário, sintomas de ansiedade. E eu também tenho que descartar, por exemplo, se você está passando por um problema real, atípico na sua vida. Por exemplo, se infelizmente você estiver passando por um luto, que é a perda recente por morte de um ente querido, você não é uma máquina, você vai ter sintomas. Então tem-se um prazo para você poder se adaptar. Se você está passando por o que a gente chama de transtorno de adaptação, o que é isso, pessoal? Eu passei por um problema grave, atípico numa rotina na minha vida, menos a perda do ente querido, por exemplo, uma separação, uma perda de emprego. Você está se adaptando a isso. É normal, fisiológico, as pessoas terem que precisar de um tempo, que não necessariamente isso é uma doença. E temos também a possibilidade, infelizmente, da reação aguda ao estresse, que é quando esse estímulo ele tem uma relação, infelizmente, com uma situação que leve a uma iminência de morte, ou algo parecido, com você ou que você presenciou. Citamos que uma violência, um assalto, infelizmente um estupro. Então, a partir do momento que infelizmente você passou por essa situação, pode acontecer de você ficar revivendo a cena, de você ficar muito apreensivo. E isso é recente, aconteceu tem 3, 4, 10 dias. Então, existem exceções. A gente tem que olhar para o paciente num todo. Mas esse é o motivo por que a gente chama de transtorno, por que a gente não tem exame, mas se é uma especialidade médica, tem que ser preenchido um critério médico para a gente poder, de fato, tratar da maneira correta.